Olá, eu me chamo Gabriel, sou aluno de mestrado do programa de pós-graduação em Ciência da Computação da Unifesp e vou apresentar hoje esse seminário da disciplina de análise de algoritmos de estudo de dados. Então hoje eu vou apresentar sobre o Pancake Sort. Uma breve história, ele surgiu de um problema matemático chamado Pancake Sorting Problem, foi formulado por Jacob E. Goodman. Então é um problema matemático que o objetivo é encontrar o menor número de flips possíveis para fazer uma ordenação de uma pilha de panquecas. Então o objetivo é minimizar o número de operações de flip. Eu já vou explicar o que é o flip, mas basicamente ele surgiu desse problema matemático, mas que eu não vou me aprofundar muito, porque o objetivo é explicar sobre o algoritmo, Pancake Sort. Então, o algoritmo de ordenação e de complexidade, no pior caso, O de n ao quadrado, ele tem uma ideia semelhante ao selection sort, no sentido de que a estratégia que ele busca que ele usa de buscar o maior elemento do vetor e colocar no final do vetor. Então ela é semelhante ao selection sort por causa disso. Também ele usa aquela questão de reduzir o tamanho do vetor a cada iteração. Então coloca o maior elemento na última posição e diminui o tamanho atual do vetor. Assim, reduzindo o tamanho do vetor que ele vai buscar. Também ele não é estável. Então aqui o algoritmo, tendo um vetor v de tamanho n, a gente começando de n, enquanto o atual tamanho for maior que 1, e sendo o atual tamanho, eu vou chamar de size. Então, para cada size, eu encontro o índice, que eu chamei de index, do maior elemento do vetor. Então, assim como o selection sort, ele vai atrás do maior elemento do vetor e a gente guarda o índice dele, o índice dele. E a gente chama a função flip, passando o vetor e esse índice, o índice do maior elemento. Porém, apenas se o índice for diferente do size. Por quê? Porque se o índice for igual ao size, se o índice do maior elemento for igual ao size atual, ao tamanho atual do vetor, então o maior elemento já está na posição esperada, na posição correta, que seria no fim. Então a gente chama a função flip de novo, passando o v e o size menos 1. Então agora a gente quer fazer esse flip, que eu já vou explicar também. Agora a gente vai fazer ele no vetor do início até o size atual. Então, também, se o índice do maior elemento for diferente do size, porque se for igual, não precisa fazer o flip. Então a gente decrementa o size. Então a cada iteração, a gente decrementa o size até ele finalizar, até ele chegar igual a 1. Então aqui explicando o flip, para ficar mais claro, ele é uma função que inverte os elementos do vetor do início até o índice que a gente passa. Então ele é bem simples, ele é só uma função de reversão, de inversão de elementos. É como se fosse um reverse, para reverter um array, um vetor. Então o primeiro elemento passa a ser o último, o último passa a ser o primeiro, e assim por diante. Então na primeira chamada, a gente troca o maior elemento com o elemento da primeira posição. A gente faz o flip, a gente inverte todo esse vetor aí do início até o índice que a gente passa. Então a gente acaba colocando o maior elemento que a gente buscou antes no índice inicial, no primeiro índice, no primeiro elemento. E aí na segunda chamada, a gente troca o primeiro elemento com o último, porque a gente faz um flip total, do primeiro até o size atual que a gente está chamando. Então, como o primeiro elemento agora é o maior, e a gente faz esse flip, a gente coloca o maior na última posição. Então ele garante o maior elemento na posição correta. Então aqui para exemplificar e ficar mais claro um pouco, eu peguei essa imagem desse site aqui, que está aqui embaixo, e essa imagem ela é muito boa porque ela exemplifica bem usando aquela analogia de panquecas. Então a gente pode ver que aqui nesse primeiro quadro, nesse primeiro flip, ele tem aqui um vetor desordenado, e cada elemento ele tem um tamanho diferente, que corresponde ao seu número. Então é uma analogia a tamanho de panquecas diferentes, Então basicamente ele vai
achar o maior elemento aqui, que é o 7, né, nesse caso, e vai colocar como se fosse uma espátula embaixo dele, no índice dele. Então, aqui ele está colocando na espátula esse vetor de panquecas até o índice 7 ali, né? Do 7, aliás. O índice do 7. Do maior elemento. Então, ele vai colocar ali e vai fazer um flip, né? Então, a gente pode ver aqui nessa segunda imagem, sequência aqui. O 7 está na posição inicial, né? E o 3 está na posição que estava o 7 antes. Então, né? Inclusive, todos os elementos eles foram invertidos, né? Então, o 1 está no lugar do 5, o 2 se manteve e o 5 no lugar do 1. Então, ele inverteu essa porção do vetor, né? Ele fez um flip. E aqui na próxima imagem ele fez o segundo flip, né? E a gente vê que o 7, né? Aqui é a espátula ainda no flip 2, né? Perdão. A espátula está embaixo ali do 4, né? Que é o size atual. Então a espátula está na posição size. Ele faz o flip com o vetor todo, né? E aí o 7 que estava no começo, estava no primeiro elemento, vai para o último. Ele inverte tudo. E aí agora o 7 está na posição correta, né? Então a gente marca o maior elemento como ordenado e decrementa o size. Então agora o atual size, né? O atual tamanho, ele decrementa, né? Então o 7 não conta mais. Então a gente faz de novo, repete. Acha o maior elemento, agora o 6, coloca a espátula ali no índice do 6 e faz o flip. Então o 6 passa a ser o primeiro, aqui no que eles chamam de flip 4, né? O 6 está no primeiro elemento. Então, ele vai colocar agora a espátula no elemento do size, né? Na posição size, que agora não é mais até o 7, né? Porque o size tinha decrementado, então agora ele vai até o 1 ali e faz o flip completo. Então, o 6, que estava no primeiro, aqui na imagem que ele chama de flip 5, né? O 6 agora ele está na posição correta, então está ordenado, a gente decrementa o size. Então, de novo, acha o maior elemento, 5. Dessa vez, coloca ali a espátula no índice do 5 e faz o flip. Aí o 5 ele vai para o topo, né? Aqui na imagem que ele chama de flip 6. Então, ele coloca ele coloca a espátula no índice do size, que agora o size é o 4, né? Porque ele decrementou 2 vezes. Então, faz o flip. Perdão. Então, o 5 passa a está na posição correta, está ordenado. Então, decrementa o size. Aqui no flip 7, né, que eles chamam de flip 7, a gente marcou o 5 como ordenado, decrementou o size, e aí coloca a espátula no 2 ali, por quê? Porque o 4, né, ele já é o maior elemento, porém ele está na primeira posição. Então, fazer o primeiro flip, né, com o primeiro elemento até o maior elemento não mudou nada, né? Porque o 4 fazer flip com ele mesmo não muda nada. Então, ele vai para o segundo flip, né? Que é do início até o size atual, né? Então, do 4 até o 2 ali, ele faz um flip. Então, o 4 está ordenado agora no flip 8, que eles chamam de flip 8. Porém, o 3 também está ordenado, porque o 3 vinha logo após o 4, né? Então, ele ordenou 2 de uma vez. Porém, a gente vê que o 3 ele já ordenou, então ele já parte para a próxima iteração. Por quê? Porque aqui ele caiu naquela condição, né, que eu falei que se o índice do maior elemento for diferente do size, ele faz o flip. Porém aqui o índice do maior elemento, que nesse caso era o 3, né, ele é igual ao size. Então esses dois flips aqui ele não faz, né, ele já decrementa o size e vai para a próxima. Então aqui ele economizou 2 flips, né. E aí, próximo flip, aqui de novo, no flip 8, né, o maior elemento é o 2, porém o 2 está na primeira posição, então o primeiro flip ele não faz. E aí no segundo flip, né, que é do primeiro até o size, ele faz o flip, e aí na última imagem aqui, né, ele está ordenado. Agora o size é igual a 1, né, então ele encerra o loop. Aqui um código que eu fiz em Lua, né, só para exemplificar, e ele é um código bem enxuto, né, ele é bem simples, vocês podem ver aqui, não só porque a linguagem em Lua ela é simples, mas em qualquer outra linguagem também seria bem fácil de implementar. Então, explicando o código, a gente cria uma função chamada PancakeSort,
né, passando um vetor que eu chamei de array. E aí a gente inicia um loop, perdão, né, iterando entre os size. Então o current size que eu chamei, ele vai ser igual ao tamanho do vetor, né, tamanho total, porque esse hashtag aí é um operador em Lua que ele retorna o tamanho do vetor, né. Então é como se fosse a função len do Python. Então aqui a gente começa o size igual ao tamanho do vetor e vai até 1. Por que até 1 e não 0? Porque em Lua, né, especificamente nessa linguagem, os índices começam em 1. Mas se fosse uma outra linguagem, provavelmente aqui teria que ser 0, né? Então, do tamanho do vetor até o 1, ele decrementa o size. Então aqui o menos 1 ele decrementa o size, né? Então aqui a gente começa, né? A gente cria uma variável maxIndex, né, que recebe o retorno dessa função findMax, que é a função que retorna o maior elemento do vetor, no caso o índice do maior elemento. Então a gente passa o vetor e o size atual. Perdão. Então aqui a gente pode ver nessa função findMax aqui embaixo, né, que ele recebe o vetor, né, o array e um tamanho n, que a gente cria uma variável para guardar o índice do maior elemento. Então a gente faz um loop, né, de ir até do 1, né, do primeiro elemento até o tamanho que a gente passa, né, a gente faz uma comparação para achar o maior elemento do vetor, né, varrendo o vetor inteiro. Então, aliás, varrendo até o n que a gente passa, né. Então, nesse primeiro caso é o vetor completo. Então a gente vai verificando, né, se o array, o vetor na posição i for maior que o vetor na posição maxIndex, né, então ele salva o i, esse i que é maior no maxIndex, né, e retorna o maior índice. Então, é bem simplesinha. A gente pode até ver que no selection sort ele também é similar, né. Então aqui a gente compara, voltando para o PancakeSort, né, se o maxIndex for diferente do size atual, então ele faz os flips, né. Então aqui o flip é uma função que ela recebe o array e recebe o índice, né. Então começa no contador start aqui, né, do primeiro elemento. Então a gente faz um loop aqui, né, enquanto esse contador for menor que o índice, a gente faz uma troca, né, que é um swap, né, igual em Python aqui, a gente pode fazer uma linha só. Então o array, o vetor na posição start recebe o i e o vetor na posição i recebe o start, né, um swap simples. A gente então incrementa o start e decrementa o i, né, então quando se encontrarem ele encerra o loop, né. Então a gente faz dois flips, né, o primeiro flip para colocar o maior elemento no topo e o segundo para colocar ele no fim, né? Então é bem simples a função. Aqui um vídeo para visualização do algoritmo, né. A gente pode ver que ele sempre coloca o maior elemento no topo e depois inverte tudo para colocar no fim. Então primeiro no topo, depois coloca no fim, né, fazendo isso. Aqui nesse momento a gente vê que ele faz alguns flips desnecessários, né, mas o intuito é mostrar o algoritmo. Então aqui uma análise da complexidade. O número de flips necessários para ordenar o vetor é n, né? Então no melhor caso, que é o caso que o vetor já está ordenado, ele não realiza flips. No pior caso, o algoritmo realiza 2n menos 3 flips entre os elementos, né? Então, no pior caso, ele faz todos os flips, né? E em relação ao número de flips, a complexidade de tempo é θ de n. Então, em relação ao PancakeSort Problem, né, que ele busca minimizar o número de flips, então a complexidade que importa nesse caso é o número de flips, né? Então é θ de n. Porém, para a gente, né, para ordenar um vetor, a complexidade que importa é em relação ao número de comparações, que no caso é O de n ao quadrado. Então ele é um algoritmo de performance quadrática, né? E a complexidade de espaço é O de n em todos os casos. Algumas aplicações práticas, né, em rede de processamento paralelo, que ele fornece um algoritmo de roteamento efetivo entre os processadores. E também quando ele é usado quando a única operação permitida para ordenar um vetor é de reversão, né, ou inversão, ou de flips. Que as referências que eu utilizo aí, as fontes. Então esse site aqui, OpenGenus, né, é muito interessante, tem muitas informações lá.
Também o site Geek4Geeks, né? A Wikipedia, o artigo dele é muito bom, explica muito sobre o problema de ordenação de panquecas e também fala dos algoritmos. Aqui é essa fonte da imagem da panqueca do primeiro slide e aqui é a fonte do vídeo de visualização. Então, né, aqui é a comparação entre o Pancake Sort e o Selection Sort, né, em execução, em tempo de execução. Então, vou rodar aqui em Lua. Aqui num vetor de 10.000 elementos, ele rodou em 0.15 segundos. E o Selection Sort, ele é bem mais rápido, né? Ele roda em 0.04 segundos. Então, a gente conclui que o Pancake Sort não é eficiente para ordenar um vetor, né?